Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Pode Crer na Bíblia. Hoje a gente vai conversar sobre uma história, olha, muito poderosa. É sobre crise, fé e a mão de Deus agindo de forma surpreendente. Vamos falar de Ruth. A história começa com algo bem irônico, né? Uma fome em Belém, que significa justamente casa do pão. Exatamente. É uma contradição que chama a atenção logo de cara. Vamos explorar como Noemi e Ruth enfrentaram essas dificuldades, que no fundo refletem desafios que todos nós passamos, né? E como Deus mostra a sua providência, mesmo nos momentos mais difíceis. É isso aí. Então, para começar, a história está lá em Ruth, capítulo 1, versículos 1 a 5. Descreve essa fome em Belém, a casa do pão. Que ironia, né? Faz a gente pensar um pouco na abundância que foi perdida lá no Éden. Sim, lembra Gênesis capítulo 2, versículo 16? De toda árvore do jardim comerás livremente. E agora, a escassez. E o contexto é importante. Muito. Ruth capítulo 1, versículo 1, diz que isso aconteceu nos dias em que julgavam os juízes. Olha, era uma época de muita instabilidade, sabe? Israel estava meio afastado de Deus. Então essa fome, naquele contexto, não era vista só como, um problema climático. Podia ser entendida como consequência da desobediência mesmo, algo que já estava previsto, né? Como lá em Deuteronômio 28, sobre as alianças. Faz sentido. E aí o Elimeleque, ele toma uma decisão. Humanamente a gente até entende, fugir da fome. Sim, ele leva a família para Moabe. Mas Ruth capítulo 1, versículos 3 a 5, mostra o resultado. É trágico. Ele morre e depois os 2 filhos também morrem. Puxa, buscar uma solução fora da direção de Deus, ir para Moabe, acabou trazendo mais perda, né? Parece que aprofundou a crise. Isso ecoa um pouco a condição humana depois da queda, né? A luta descrita em Gênesis capítulo 3, versículo 19, no suor do rosto comerás o teu pão. É um esforço constante. Mas olha só, é nesse cenário de perda total para Noemi que surge Ruth. A lealdade dela é nossa. É o ponto de virada. Aquela declaração em Ruth, capítulo 1, versículo 16, é de arrepiar. Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Que coisa, né? Uma moabita falando isso. É um ato de fé, assim, radical. Ela abraça o povo e o Deus de Israel. Totalmente. E a partir daí, dessa fidelidade, que a gente começa a ver Deus agindo nos detalhes, né? Sim, de forma sutil, mas muito clara. Ruth vai buscar comida, respigar nos campos. E Ruth, capítulo 2, versículo 3, diz que, por casualidade, entrou na parte das terras que pertencia a Boaz. Por casualidade. Sei. Pois é. Essa casualidade é a providência divina, né? Justamente no campo de Boaz, que era parente da família de Elimeleque. E Boaz, então, se torna essa figura central para a restauração delas. Exatamente. Ele age como Goel, que é o parente resgatador, era um costume da lei para proteger famílias vulneráveis, sabe? Ah, sim. E ele não só garante o sustento, mas como a gente vê lá em Ruth capítulo 4, versículos 9 e 10, ele redime a propriedade da família e se casa com Ruth. Ele restaura a linhagem, a dignidade, tudo. É incrível. E nesse papel, Boaz é visto como uma prefiguração, um tipo de Cristo, sabe? Aponta para Jesus, o nosso Redentor final, que restaura a nossa herança com Deus. Que paralelo forte. Mostra que Deus não abandona a gente na crise, né? Ele trabalha ali, quietinho, usando a fidelidade das pessoas, usando até as dificuldades para cumprir os planos dele. É isso, os propósitos redentores dele se cumprindo. Falando em seguir a orientação de Deus no dia a dia, isso me lembra o projeto Reavivados por Sua Palavra. É um convite para a gente ler um capítulo da Bíblia todo dia, buscando essa conexão. Muito bom esse projeto. E olha que interessante, o capítulo de hoje é Êxodo, capítulo 3, é quando Moisés encontra Deus na sarça ardente. No meio do deserto. Exato. Um chamado divino num lugar e num momento totalmente inesperados para Moisés. Mas uma prova de que Deus se revela onde a gente menos imagina, né? Com certeza. Então, o que a gente tira disso tudo? A história de Ruth, que começa com fome na casa do pão,
Ensina que as crises podem ser, na verdade, o palco onde a graça e a providência de Deus se mostram de um jeito, assim, extraordinário. E a fidelidade, como a de Ruth, mesmo sem entender tudo, abre o caminho para a redenção. Exatamente. A fidelidade na incerteza. Fica então a reflexão para a gente. Como podemos cultivar essa fidelidade tipo a de Ruth nas nossas pequenas escolhas do dia a dia? Confiando que Deus está trabalhando, tecendo os planos dele, mesmo quando a gente não vê o quadro todo, né? É uma ótima pergunta para a gente levar. Olha, se essa conversa tocou seu coração, se você gostou dessa análise da palavra, faça 3 coisas importantes agora. Curta este vídeo, compartilhe com amigos, com a família, com quem você sabe que ama estudar a Bíblia. E o principal, inscreva-se aqui no canal Pode Crer na Bíblia. Assim você não perde nossos próximos estudos e nos ajuda a levar essa mensagem de fé e esperança para muito mais gente. Sua participação faz toda a diferença. Contamos com você.